nós vamos ver hoje reservatórios e vasos de pressão, né? E eu fiz um elenco aqui dos comentários gerais iniciais. Isso está bastante claro aqui na nossa apostila de projeto de elemento de máquina. O que eu vou fazer é um resumo dessa parte inicial, né, para a gente poder entrar no cálculo dos vasos de pressão propriamente dito. Então, existe uma diferença entre reservatório e vaso de pressão. O reservatório, ele, em geral, é um elemento cilíndrico onde eu vou colocar algum tipo de líquido, né? Por isso ele é reservatório de líquido. E o que líquidos são assim comuns, né? Derivado de petróleo, alimentos, produtos químicos que assim exigem uma quantidade, uma unidade de armazenamento apropriada. E eles são, em geral, vocês já viram isso, cansaram de ver isso já nas refinarias, né? Eles são cilíndricos verticais. Então, a pressão interna que tem lá é apenas a pressão do líquido, do peso do líquido, né? Resultante do peso do líquido. Já o vaso de pressão, ele a forma dele, às vezes, também pode ser cilíndrica vertical, mas como ele é pressurizado internamente, e esse pressurizado internamente pode ser pressão positiva ou negativa. Como ele é pressurizado internamente, então ele pode ser também na posição cilindro, na posição vertical. Normalmente é um cilindro na posição horizontal, né? E ele possui tampos ou cabeças, né? O tampo ou cabeça, ele pode ser, normalmente, vamos colocar assim, né? Outra coisa. O vaso de pressão, ele também pode ser esférico. Não é? Normalmente, existem vasos de pressão esféricos. O esférico, ele normalmente é utilizado para gás. E ele tem uma vantagem, né? Que a espessura da chapa é constante, mas a menor espessura de chapa para cálculo acontece para o vaso de pressão esférico. O cálculo dá a menor espessura de chapa. Porém, é muito mais difícil de fazer. O cilíndrico, né? Você faz calandrado e fecha, solda, costura. E com isso você faz a um custo muito mais baixo. Então, voltando a falar dos tampos, né? O tampo mais apropriado que existe é o elíptico. Nós vamos falar sobre ele, tá? É o elíptico. Mas existem outros tipos de tampo, como o tório esférico. O tório esférico ele é feito com 3 círculos. Ele é feito com 3 raios, diferente da elipse. Isso daqui é para facilitar a confecção, em relação à forma como você vai conformar o tampo. Mas existem também
tampos planos. Esses tampos planos, eles têm um inconveniente, a questão da tensão de campo, não é? E a chapa desses vasos, ela normalmente tem uma espessura maior. O livro do Silva Teles possui, vou verificar aqui agora, ele possui aqui na página 230, né, ele possui 7 formas de tampos planos, com as respectivas, os respectivos métodos de cálculo da espessura. A gente aqui não vai colocar cálculo de espessura de tampo plano, porque é um caso particular e, consultando o livro do Silva Teles, vocês obtêm. Ele pode ser soldado, ele pode ser parafusado, né? Eu posso fazer isso aqui com uma planja, né? Agora, aqui. Tem um aluno, Wanderson, está com o som ligado, Wanderson. Os seus ruídos internos estão chegando aqui na aula. Obrigado. Então, eu posso parafusar isso aqui. E o Silva Teles, ele aborda tudo isso. De qualquer forma, nós vamos ver, o elíptico é o ideal. Depois vem o torosférico, que é próximo do elíptico. Nós vamos ver na hora, ali na sequência da aula, falar um pouco mais sobre isso. Depois vem essa relação, diâmetro por espessura. Então, eu tenho um diâmetro e tenho uma espessura de chapa. Normalmente, o diâmetro é muito maior do que a espessura. E, no caso, a norma que nós vamos seguir, que é a norma ASME, né? Ela separa, não é, vasos de maior espessura, de grande espessura, e os vasos normais. O vaso de grande espessura, né, é quando a espessura é maior ou igual que metade do raio, né? Metade do raio. Então, veja que é bastante espesso, né? Bastante espesso. Um quarto do diâmetro, né? É bastante, é bastante. A outra condição é quando a pressão interna, quando a pressão é maior do que 0,385 sigma admissível vezes um número E, que é um coeficiente de eficiência da solda, e que nós vamos falar sobre ele nas nossas expressões, né? Então, isso aqui está no livro do Silva Teles, essas duas condições que definem. Então, nós vamos colocar aqui nos esforços, a gente vai passar um pouco sobre isso aqui. As normas, né? As normas, existem várias normas, né? A norma que nós vamos
seguir é a norma ASME, que é a mais comum. É a norma ASME, divisão 1, seção 8. Vamos confirmar isso aqui. Isso, divisão 1, seção 8, exatamente. Né? Mas a Sabesp tem normas, aqui na nossa apostila de PEN, tem a da Sabesp é NTS, Norma Técnica Sabesp 231. E, no caso da Petrobras, né, utiliza-se a NBR 7.821, que vale especificamente para reservatórios de derivados de petróleo. Então, tem, né, essas orientações. Nós vamos falar sobre o cálculo, a ASME propõe um cálculo da espessura do material, né? O diâmetro normalmente decorre do volume e do meu projeto, que eu tenho espaço onde eu posso acumular o meu gás pressurizado, né? Então, o diâmetro normalmente eu tenho como propor, sugerir. E a espessura sai em função do diâmetro, da pressão, etc. Nós vamos ver. E vamos ver também uma segunda expressão parecida com a da ASME, que é proposta pelo Nima. E vamos fazer exercício onde a gente está colocando, comparando, não é? A espessura calculada pela ASME e pelo NIMA. Bom, materiais. Os materiais, não é? Eu vou abrir um espaçozinho aqui. Os materiais são 4. Tem o aço até 0,3% de carbono. Esse daqui eu tenho 2. Eu tenho o qualidade comum e o acalmado. Nós já falamos sobre isso. Acalmado. Esse aço aqui também chama efervescente. Esse aço é o mais barato que tem. Por que 0,3% de carbono? Porque os ácidos, até 0,3% de carbono, eles têm uma soldabilidade muito grande, né? A gente já falou várias vezes dos perfis laminados para fazer estrutura, não é? São de 0,2% de carbono. E a soldagem é fácil. O fato dele ser efervescente ou acalmado decorre do momento do lingotamento, da forma de lingotamento do aço, né? O efervescente, o aço é derramado, o aço fundido, saiu lá do alto forno, ele é jogado no lingote sem nenhum, pura e simplesmente
joga ele no lingote e pronto, né? Isso causa uma efervescência, que é decorrente dos gases internos de carbono, de CO e CO2, que, vamos dizer assim, ferviam, não é? Dentro do bloco de aço que está se solidificando. Então, o aço efervescente, ele tem uma certa diferença de estrutura de fora para dentro. Os gases, à medida em que ele solidifica, os gases vão sendo acumulados no centro, que é a última parte do lingote a se solidificar. O lingote solidifica de fora para dentro. Então, ele tem uma certa heterogeneidade de qualidade de grão, né? Já se eu acrescento no lingotamento alumínio ou silício, esse alumínio e esse silício vão pegar o oxigênio e puxar, fazendo a L2O3. Então, o que o Al2O3 faz no aço? Ele puxa o oxigênio para ele e aí vai formar pouco ou nada de CO e CO2. E aí o aço deixa de ser efervescente. Então, o que tem o acalmado? O acalmado, ele é um aço já com algumas características importantes e uma homogeneidade maior na estrutura granular dele. Bom, por que a gente está falando isso aqui? Pelo seguinte, por causa da temperatura. Esse aço aqui, ele vai, vou colocar aqui, de 0 graus até 400 graus. É esse aqui. Esse daqui é abaixo de 0 e acima de 400. Tá? Por quê? Por causa da estrutura, né? Na realidade, aqui no nosso livro do Silva Teles, um minutinho. Aqui no livro do Silva Teles, e nós vamos ver hoje, eu vou compartilhar na tela, essa tabela, que tem as tensões admissíveis dos aços, todos eles aqui, ó. Aço carbono para alta temperatura, acalmado ao silício, e aços liga e aços inoxidáveis, né? Então, veja, até 300 graus, o aço mantém uma tensão admissível de 1104, depois cai para 1084, depois cai para 1064, aí cai para 1032, depois ele já cai para 908. Então, aqui, no próximo de 400 graus, a resistência mecânica cai significativamente. E aí, então, é bom que se tenha uma estrutura melhor.
Esses daqui, qual é a vantagem deles? Eles têm uma boa soldabilidade. Aí entram os aços liga, que vão manter a maior resistência, apesar da temperatura, né? Pressões elevadas, então eles vão manter uma tensão admissível bem mais alta. O que a gente perde com isso? A soldabilidade. Então, a chapa de aço liga, de boa resistência, normalmente, no mínimo, chapa Corten, não é? Em que a tensão de resistência, a tensão de ruptura, vai lá para 50 kg/força por milímetro quadrado, né? Então, eles têm o problema da soldabilidade, mas a favor da resistência. E depois os aços inoxidáveis, que são casos específicos, né, de aços para indústria alimentícia, por exemplo, né, derivados de produtos químicos que requeiram não podem sofrer nenhum tipo de contaminação pelo aço carbono, que tem um controle menor de qualidades químicas, né? E eles se oxidam com facilidade. E os esportes, não é? Falar um pouquinho dos esportes. Os esportes são basicamente dois. Quando eu tenho o meu vaso de pressão com a minha tampa aqui, eu tenho duas situações. Lá internamente tem uma pressão. Então, aqui eu vou ter, vamos imaginar que isso aqui seja uma linha de solda. Então, aqui eu vou ter tensões longitudinais. Na espessura da chapa. Então, eu vou ter um sigma L. E, imaginando uma linha de solda aqui, eu vou ter aqui tensões tangenciais. Então, essas duas, a tensão longitudinal e a tensão tangencial, decorrentes da pressão interna, são as duas mais importantes. Além disso, eu tenho coisas do tipo, essa é a tensão principal que atua na chapa do vaso de pressão. Mas existe, por exemplo, se for um líquido, eu tenho o peso do líquido, eu tenho o peso próprio do vaso. Vamos supor, esse caso aqui, né? Um vaso cilíndrico apoiado. Né? Então, aqui eu tenho o peso próprio do vaso, eu tenho o peso do líquido, né? Que são outras duas tensões. Depois, vamos supor que eu tenha aqui uma tampa, né, de enchimento, que eu tenha aqui uma tampa de escoamento,
ou que eu tenha aqui uma tampa de inspeção. Em todas elas, vai haver um recorte da espessura da chapa e vai ter que colocar aqui um tampo e aqui vai ter solda costurada. Então, nesse caso, né, é preciso ter cuidado no dimensionamento. O livro do Silva Pérez traz detalhes de todos esses elementos, tanto de apoio como de recortes que sejam necessários fazer no nosso reservatório. Finalmente, uma última consideração é a seguinte: quando a chapa é muito fina em relação ao diâmetro, a minha tensão longitudinal, a minha tensão tangencial, ela é considerada como uma tensão de tração simples, né? Por quê? Porque o S é muito menor do que o D. O D é o diâmetro interno, tá? Então, a gente considera aquilo ali apenas como uma tensão de tração. Porém, se eu tiver um vaso em que o S não seja tão menor, que é aquele caso, por exemplo, do S maior ou igual que 0,5 do L. Nesse caso, além da tensão de tração, eu tenho que considerar também a tensão de flexão. A tensão de flexão é na espessura da chapa, que vai dar uma tração maior aqui. Nós falamos um pouco sobre isso na aula, acho que foi na aula passada, quando a gente estava falando aquele negócio do grampo 1, daquela viga, né, que a gente estava dimensionando, não é? O que a gente falou, né? O grampo U, quando eu fiz uma dobra muito fechada nele, né? Duas coisas acontecem. Primeiro, a linha neutra desloca fora de centro. E aqui, eu exagerei, vou exagerar um pouco menos. E aqui, eu vou ter uma tensão de tração e aqui vou ter uma de compressão. Sendo que essa tensão de tração é muito maior do que essa de compressão. E isso leva ao risco de rasgar a minha chapa na superfície externa. Então, esses são os cuidados, ok? Bom, então agora nós vamos passar para a parte que vai nos dirigir para o cálculo, tá? Um minuto. Vou apagar o nome do Silva Pérez aqui. E
A primeira coisa que a gente tem que fazer é, no caso de reservatório, determinar a pressão do líquido contido no reservatório. Quando eu tenho um vaso de pressão, a pressão é externa. E aí eu tenho lá um manômetro dizendo, está com tantos bar de pressão interna. Então, eu conheço a pressão, eu coloco a pressão, eu comprimo propositalmente. Quando eu tenho um reservatório, eu não tenho pressão externa e tenho a pressão do peso do líquido. E como que é isso, né? Então, eu tenho um cilindro vertical, onde eu tenho aqui uma área e aqui uma altura. E o meu líquido, ele tem um peso específico, ρ, do líquido. Tá bom. Então, vocês sabem isso mais que eu, que tem um princípio da física que diz o seguinte: qualquer ponto localizado dentro do líquido, a pressão exercida sobre ele é igual em qualquer direção. Tá? A pressão de um ponto no interior do líquido, ela é igual em qualquer direção. Então, nós vamos verificar isso aqui. Qual é a pressão interna aqui, ó? Pressão é P minúsculo. A pressão é igual ao peso da coluna dividido pela área. Vou pegar essa coluna aqui. O peso dividido pela área. O peso é igual ao volume vezes ρ. Dividido pela área. O volume é a área vezes a altura, vezes ρ, dividido pela área. A pressão é H ρ. A pressão é H ρ. Normalmente, o que a gente faz? A gente coloca aqui em quilograma-força, eu faço quilograma-força por metro cúbico, mas eu costumo fazer grama por centímetro cúbico e depois dividir por 1000 para quilograma-força. Porque eu tenho vários líquidos que eu tenho na minha cabeça em grama por centímetro cúbico. Mas se você tiver quilograma-força por metro cúbico, por que o centímetro cúbico, né? Eu uso o centímetro cúbico porque se eu usar o H em centímetro, isso aqui vai dar quilograma-força por centímetro quadrado, que é o bar. Né?
Então, por isso eu uso centímetro aqui no rolo, tá? Para não ter que fazer essa conta depois. Então, a pressão é igual a H vezes rho. Legal? Então, agora, nós vamos ver, como eu já falei aqui, na página 220, sobre aqueles esforços principais, esforços secundários, tensões localizadas, né? Nós vamos ver a tensão longitudinal e tangencial na espessura de um vaso de pressão. Ok? Então, vamos nessa. Eu coloco aqui na apostila 3 cálculos. Que vocês encontram na página 214 do livro do Silva Teles, e que é a norma ASME. Quer dizer, o Silva Teles é o único que eu tenho acesso, que ele tem a norma. Mas quem não tiver, quiser pegar a própria norma, né, ela vai ser esse valor aí. Então, o que eu tenho? Primeiro, eu vou calcular a tensão longitudinal. Eu tenho uma espessura e eu cortei meu vaso aqui assim, né? Então, eu tenho aqui a tensão longitudinal. O sigma não é? Bom, quanto vale? Aqui eu tenho, vou fazer em azul para ficar distinto. Eu tenho aqui o diâmetro interno e a espessura S. Quanto vale a área interna? A área interna é πd2 sobre 4. Quanto vale a força tangencial? Força tangencial, não é a tensão. Força longitudinal. Estou colocando tangencial. É porque, normalmente, a palavra tangencial vem na cabeça porque ela é a mais importante. A força longitudinal, ela é igual à pressão vezes a área, né? Ou a pressão vezes a área. E quanto é o sigma L? O sigma L vai ser a força longitudinal dividida pela área da chapa, né? Aqui dentro eu tenho uma pressão P. Essa área interna vale πd2 sobre 4. Então, a força longitudinal é o produto da pressão pela área. Agora, se eu quiser saber a tensão aqui, eu tenho que pegar essa força e dividir pela área da chapa. Então, vai dar
pressão, a área π D2 sobre 4, pressão, a área interna do cilindro, π D2 sobre 4, dividido pela área da chapa, que é π D2 menos D2 sobre 4. Né? Aí corta o π e corta o 4. Então, o sigma longitudinal fica P D ao quadrado π D2 menos D2. Então, esse é um método, vamos dizer assim, mais preciso, mas que não é o que a gente vai usar. Isso aqui tem que ser menor do que a tensão admissível da minha chapa. Essa tensão tem que ser menor do que a tensão admissível, que é tabelada pela norma ASME. Né? Tá bom. Agora, fazer um outro cálculo. Virado aqui a nossa página, né, eu faço um outro cálculo. Mais simples, mas que é o que é usado. A área da chapa, cadê a área? Eu não coloquei aqui. A área da chapa é igual a πds. πds. O S é muito menor do que o B. Né? Essa figura aqui está exagerada, obviamente. O S é muito pequeno em relação ao B. Então, o que eu faço? Eu pego esse comprimento aqui como sendo π vezes D. E desenrolo isso e faço um retângulo, onde eu tenho esse comprimento vezes o S. É um retângulo de π vezes D de base por S de altura. Então, o que acontece aqui? O sigma L vai ser igual a pressão, que é P π D2 sobre 4. Isso aqui não muda, né? É a força. É a força. Dividido por πds, que é a área da chapa. Então, o π corta fora. Então, o sigma longitudinal é igual a P D ao quadrado sobre... Não, o D corta o quadrado aqui, perdão. P vezes D dividido por 4S. Isso, vamos conferir, PD sobre 4S. Essa é a tensão longitudinal que a gente vai usar. Isso tem que ser menor ou igual que a tensão admissível. Ok? Bom, então essa aqui é essa aqui que a gente usa. Então, essa tensão é a longitudinal. Agora, eu vou fazer a tangencial.
tangencial é assim. Eu tenho o meu vaso. Cortado no meio. Eu tenho um diâmetro. Eu tenho um diâmetro B interno. Tenho um comprimento B. E uma espessura S. A minha força tangencial está aqui. Vou colocar aqui agora a força, tá? Força tangencial. Força tangencial. Bom, apagando. Então, a força tangencial, o que que ela é, né? Ela é o produto da pressão pela área interna, né? Então, força tangencial 2Ft é igual a pressão B vezes D, né? Essa força está distribuída aqui. Eu coloquei ela concentrada. Eu tenho Ft em cima e embaixo. Então, 2Ft vai ser igual a pressão interna multiplicada pela área interna. A pressão é P. E a área interna o que é? Projetada. B vezes D. Muito bem. O sigma tangencial é igual a Ft dividido por Bs. Ok? Quanto vale a tensão? Tá? Agora é a tensão, né? Eu vou tirar essa força daqui e vou colocar uma tensão aqui. Um sigma T. Quanto vale o sigma T? Vale o Ft dividido por essa área. Quanto é essa área? B vezes S. Então, essa é a tensão tangencial. Então, quanto ela vale? Ela vale a força tangencial P, B, D, dividido por D, S. O B desaparece, né? P. Aqui é sobre 2, porque isso aqui é 2. Aqui, ó, vou tirar o 2 aqui, ó. Vou pôr aqui. O FT é isso aqui, aparece um 2 aqui. Tudo bem. Então, quanto vale a tensão tangencial? A tensão tangencial é igual a PD sobre 2S. Essa expressão é
igualzinha a essa aqui. Só que no denominador, aqui vai 2, aqui vai 4. O que significa isso? Significa que o sigma T é igual a 2 sigma L. Moral da história. Quem é que é utilizado para definir a espessura da chapa do meu vaso de pressão? É o sigma T. Esse daqui aparece se eu tiver que calcular uma solda, alguma coisa do tipo, não é? Uma solda longitudinal. Aí eu uso esse daqui. Mas o que vale é esse aqui. Isso tem que ser menor que a tensão admissível. Bom, então isso é a teoria. Agora vem a prática. Né? Tudo bem? Essa é a teoria. A prática, tanto a ASME como o Niemann propõe essa expressão aqui com alguma variação pequena, tá? Pequena. Então, eu vou colocar primeiro a expressão da ASME. A expressão da ASME é a seguinte. Vou apagar isso aqui também. Aqui, eu consigo tirar o S daqui. O S vai ser igual a... Olhando esse lado aqui, ó. Vou tirar esse aqui. Vou olhar aquele lado de lá. Né? O S passa para lá, fica S maior ou igual. O S está do lado de lá. Aqui vai aparecer P. Esse 2 eu vou passar para cima. D sobre 2 sobre tensão admissível. Essa é a espessura. Essa é a espessura da chapa, que sai dessa expressão aqui. S maior ou igual que PD sobre 2, PD sobre 2, dividido pela tensão admissível. Como é que é a expressão da ASME? Tanto a da ASME como a do Niemann são exatamente iguais a essa aqui. Porque não tinha que mudar. Aquilo ali é o cálculo da teoria e é isso que vale. Né? Então, ASME. S maior ou igual que PD sobre 2 dividido por sigma admissível. Essa é aquela expressão. O que a ASME faz? A ASME coloca duas letrinhas novas aqui. Ela coloca aqui um E, coloca aqui menos 0,6P e mais um C. O que é isso?
D é o diâmetro interno do vaso de pressão. Pressão, tensão admissível da chapa que eu escolhi. Pressão. O que é o E? O E chama coeficiente de eficiência da solda. Então, existem vasos de pressão que eu soldo do lado de fora e do lado de dentro. Um reservatório de líquido, onde eu vou ter que pressão no reservatório de líquido? A minha pressão vai ser H vezes o rho do líquido, né? Essa é a pressão. Onde é que é a maior pressão do meu reservatório de água? É no fundo, na parte mais embaixo dele. O diâmetro e a tensão admissível, eu vou usar a chapa de aço 1020 qualidade comum. Tá bom. O E é o coeficiente de eficiência da solda, onde eu posso ter solda de topo, eu posso ter solda recoberta, eu posso... Quando o vaso é pequeno, então vamos imaginar um balão de compressor de ar. Como que o soldador vai entrar lá dentro para soldar internamente? Ele não consegue. Então, o compressor, ele tem solda de topo, né? Solda de topo, solda de penetração, que nós já vimos nas aulas passadas, só do lado de fora, soldado até na raiz da solda. Bom, por quê? Porque eu vou chanfrar, né, a minha chapa, todos aqueles cuidados que nós vimos na solda. Então, o E é isso. O C é um valor a mais que a gente coloca na espessura para levar em consideração algum tipo de corrosão. Existem produtos químicos que corroem a chapa, a água oxida, vai ter uma corrosão de chapa. O derivado do petróleo, eu não saberia dizer aqui qual é o que corrói a chapa. Mas a corrosão, por exemplo, da gasolina, a gasolina corrói, mas é muito mais lenta do que a água. Então, eu acrescento nessa espessura um valorzinho aqui para levar em conta a corrosão. Esse 0,6P, para ser honesto, eu não sei por que ele entra na expressão da ASME. Não sei. Porque eu pego a expressão da ASME pronta da norma. As normas, não é? Eu mexi bastante ultimamente com a NBR 8800 de estrutura metálica e tenho mexido com a NBR 8400 de máquina de elevação e transporte. Então, essas normas, elas possuem muitas expressões que são trazidas da prática. Por exemplo, quando você vê a norma NBR 8800, você fala assim, isso daqui é flexão, tem que pegar o momento e medir por W. E aí você vai lá na norma, é uma fórmula completamente diferente, cheia de coisinhas, né? E isso é normal nas normas, tá? Então, o E, o 0,6 e o C. Vou mostrar uma tabelinha, compartilhar uma tabelinha do E. Aqui. Eu não vou mexer, não vou ler essa tabela agora, porque na hora da gente fazer exercício, nós vamos consultar os valores, né? Então, veja aqui, ó. Solda de topo
feita por ambos os lados ou por procedimento equivalente, de forma a obter penetração e fusão total. Então, é a solda de topo até na raiz da solda, né? Não tem nenhuma limitação. Quando a minha solda é totalmente radiografada, o E vale 1. Quando é radiografada parcial, por amostragem, 0,85. E quando não é radiografada, 0,7. Então, o que esse E faz na vida, né? O E, ele diminui a tensão admissível, ok? E o C? O C, o Niemann dá um valor fixo. Nós não vemos o Niemann. O Niemann dá um valor fixo. A ASME dá a seguinte recomendação. Esse valor é baseado na prática. A ASME não define valores para ele, a não ser para os vasos destinados a vapor, água ou ar comprimido. Vocês estão carecas de saber que uma coisa que você tem que ter cuidado no compressor, todo dia de manhã, a primeira coisa que o funcionário faz é ir lá esgotar a água acumulada, porque o compressor ele fica fornecendo ar comprimido o dia inteiro, parte desse ar vira umidade, e isso fica no fundo do balão. E isso daí tem que tirar todo dia, porque senão é corrosão. Então, com espessura inferior a 6 milímetros. Nesses casos, sugere-se adotar C igual a 1/6 da espessura. É a única sugestão que existe aqui, ok? 0,1 E até 6 milímetros. Depois, não tem nenhuma especificação. Então, essa é a espessura da asa. Como é a do Niemann? A do Niemann é igual S maior ou igual. O Niemann faz tudo em quilograma-força e centímetro, né? Então, é assim. A pressão, quilograma-força por centímetro quadrado. De centímetro. 2 é esse 2 aqui. V. Sigma admissível. Mais 0,1. O que o Niemann faz, né? P vezes D sobre 2 está aqui, não mudou. No lugar do E, o Niemann coloca um valor V. Quanto vale o V do Niemann? Esse daqui está na tabela, né? O V do Niemann vale 0,9 ou 0,7. Aqui, com radiografia, e aqui sem radiografia, né? Essa daqui
é igual a da ASME, 0,7, para aquela solda lá. A ASME tem valores até abaixo de 0,7, chega a 0,6. E, em compensação, quando é radiografada, a ASME manda colocar E igual a 1. E o NIMA, a favor da segurança, coloca 0,9. A ASME fornece uma tabela de tensão admissível. Tá? Eu vou mostrar em seguida compartilhar, só para vocês pegarem a tabela. E o NIMA, ele tem uma tabela que ele sugere. Então, eu vou compartilhar a tabela da ASME, de tensão admissível, e a do NIMA. Sem preocupar com, agora, escolher valores. Essa daqui é a norma da ASME. Ó. Tensões admissíveis conforme ASME 8.1. Então, o que eu tenho aqui? A classe do material, aço carbono. Aqui, aço carbono para alta temperatura. Esse daqui é o qualidade comum. Esse daqui já é o acalmado. Depois, aqui vai aparecer aços liga e depois tem uma tabela de aço inox. Aços liga tem vários. Bom, vou pegar esse daqui. Forma de apresentação. Chapa, tubo com solda, tubo sem costura, enfim. E aqui aparece a temperatura. Ó. Isso aqui é quilograma-força por centímetro quadrado. E a temperatura em graus centígrados. Então, aqui, menos 30 a 0. Aí vem 150, 205, 400, 500 graus. Veja que aqui, ó, a tensão admissível normal, vamos colocar aqui, até 150 graus é 1.104 quilograma-força por centímetro quadrado. Para 475 graus, ela já vale 466, ou seja, 1.104 dividido por 466, 2,4 vezes menos resistência, né? E aí, a 500 graus já nem coloca mais. O que a gente falou na hora que a gente apresentou os materiais? Que essa chapa comum, ela ia até 400 graus. Na realidade, podia ser até um pouquinho menos. Até 400, não é? Ela perdeu 1.104 dividido por 908. 1,21. Não é tão pouco assim. Já não é tão pouco. Ok? Então, essa é a tabela de tensão admissíveis da ASME. Aqui eu não tenho a tabela de aço inox, tá? Só tenho de aço carbono comum, aço carbono acalmado e aço liga. Agora, a do NIMA. Aqui a formulinha do NIMA. O NIMA, ele considera aquele mais C igual a mais 0,1 centímetro, ou seja, o NIMA coloca 1 milímetro de... ele adiciona 1 milímetro de espessura na chapa e ele não diz para quanto vai essa espessura, independente da espessura. Aqui estão agora as tensões admissíveis do NIMA. O NIMA coloca tipo de chapa,
1, 2, 3, 4. Porcentagem de carbono: 0,10, 0,20, 0,25, 0,30. Ó, o NIMA vai até 0,3% de novo. Atenção de ruptura: 3.600. O que é esse aqui? Esse aqui é o ácido qualidade mais comum que tem, não é? É o que a gente chama mili 10, mili 20, não é? 3.600, 4.100, 4.400, 4.700. O sigma admissível do NIMA, ele pega o sigma R e divide por 4,25. Então, ele coloca aqui 847, 965, 1.035, 1.106. O NIMA sempre a favor da segurança. A ASME coloca aqui 1.104 e o NIMA coloca 965. O NIMA sempre a favor da segurança. Tá? Bom, e tem uma terceira que eu vou colocar na lousa agora, que é essa daqui, que vale para a NBR 7.821, para petróleo e derivados. Tá? Eu vou colocar essa daí para escrever na lousa. Essa de petróleo e derivados, ela vale. Essa aqui é uma fórmula, uma expressão empírica, totalmente empírica. Eu estava falando da norma, né? Se você for interpretar essa expressão que eu vou escrever aqui, você vai falar assim, mas de onde vem isso? Né? S, a NBR, 73,21. Deixa eu confirmar esse número. 78,21. S igual 0,040. Diâmetro H menos 0,3 vezes ρ. Vezes ρ. O diâmetro e a altura em metros. O ρ em tonelada-força por metro cúbico. Ok? E o S sai em milímetros. Ou seja, é o que eu estava falando da norma, né? As normas têm essa característica. Sabe? Você tem que conhecer a norma, você usa a norma, mas de onde vem isso daqui? Eu não tenho a menor ideia. Né? Eu não tenho a menor ideia. Tá ok? Depois, eles dividem isso daqui, o S é igual, o S final, né? É igual ao S dividido por 0,85 para levar em conta esse fator C aqui. Então, essa norma, ela não põe o fator C, mas ela divide a espessura calculada por 0,85. Então, tá aí. Eu tinha também, não tenho agora, né, a norma da Sabesp. Eu já peguei a norma da Sabesp na mão, mas eu confesso que agora eu não tenho os valores dela
Porque a norma da Sabesp é feita exclusivamente para água, né? Sabesp não tem outra preocupação. Então, vamos falar aqui agora um pouquinho sobre tampa. Então, existem dois tipos de tampa. A elíptica e a torisférica. A elíptica, ela tem a seguinte recomendação. É que a elipse, ela tem D e aqui D sobre 2. Essa é a recomendação da ASME para tampa elíptica. Não é? Em que esse raio aqui, o raio menor, né, do diâmetro menor da elipse, é a metade do diâmetro maior. E, em geral, nesse tipo aqui, a espessura da chapa é a mesma da calculada para o vaso. Essa é uma característica da tampa elíptica. Agora, a torisférica. A torisférica, ela é assim. Ela tem 3 raios. Perdão, tem 2 raios. Esse raio igual a esse raio e esse raio maior aqui. Ou seja, ela tenta chegar na elipse. Esse diâmetro é dele. Esse raio, esse raio 0,06 D. E esse raio igual a D. Igual a D. Então, esse é o jeito de construir a tóri esférica, que também é válida e usual. Essa daqui pode dar uma espessura de chapa diferente. E quanto vale? A norma também dá uma espessura de chapa. Vale. Está na nossa apostila, tá? 0,885 P vezes D P vezes D e sigma admissível menos 0,1 P mais C. O que aconteceu, né? Eles tiraram o D sobre 2, ok? E multiplicaram por 0,085. Então, essa espessura acaba dando maior do que aquela que estava na expressão que a gente havia colocado. Não é?
E agora, como que eu faço a soldagem da tampa? Porque a concentração de tensão acontece na tampa, né? Na soldagem da tampa, que é a gente tem que trabalhar a qualidade de solda, né? Então, ou eu soldo de penetração, ou eu soldo de penetração, ou eu soldo com superposição. Com superposição. Qual é a vantagem? Esse sistema aqui é usado, né? Mas, se a chapa tem uma espessura que permite a solda, porque se eu tiver uma chapa muito fina, né, vai ser problema para soldar. Então, o que que eu tenho? Eu tenho um trecho reto aqui, ó. Eu estou isolando a concentração de tensão da solda da concentração de tensão da curva, né, do canto interno da curva. Isso aqui eu separei, né? Aqui não, aqui a curva já começa na solda. Essa é mais fácil de soldar, né? Mas isso é uma questão de conveniência. E mais, né, que a gente já mostrou, aí tem a figura aí na nossa apostila, né, é que eu tendo o vaso, eu vou fazer a solda, essa solda longitudinal, eu vou fazer no círculo inteiro, porque eu vou ter uma chapa, vamos dizer aqui assim, a minha chapa tem 1 metro de largura, né? Então, eu tenho B, vai ser calotas de 1 metro, de cilindro de 1 metro de altura. Agora, a solda tangencial, que é a mais importante, ela é feita assim. Ela não é feita no mesmo alinhamento, tá? Ela não é feita no mesmo alinhamento, porque eu tenho que fechar o anel, né? Para evitar haver uma continuidade da tensão da solda ao longo de todo o cilindro. Tá legal? Então, tá bom. Isso é o que eu tenho. No livro do Silva Teles, também tem o cálculo. Eu não vou fazer agora para não interromper a aula, mas é uma fórmula parecida com essas daqui, que a gente estava colocando da ASME, para reservatório esférico. Tá? A espessura da chapa acaba dando menor. Então, agora, nós vamos fazer 2 exercícios, não é? 2 exercícios. São 20 para as 10. Nós fazemos, não sei se dá tempo de terminar o primeiro, mas nós vamos fazer. O primeiro exercício é um reservatório de água. É um reservatório de água. Então, isso aí uma vez teve um engenheiro daqui de Ribeirão que foi consultado para fazer um reservatório de água para o DAER, né? E aí a gente acabou participando. Então, é assim,
é 5 milhões de litros água. Esse exercício, vocês têm ele aí na página 227. 5 milhões de litros e a chapa é a chapa A285. A chapa A285 ASME é a nossa chapa de qualidade comum, tá? É a nossa chapa de qualidade comum. Por que vai fazer? Você imagina fazer um tanque. Qual é a medida disso, né? Como é que a gente colocou a medida disso? Eu vou colocar para cálculo 25 por 10 metros. Eu não tenho opção de fazer isso daqui, a não ser com a chapa mais comum que tem. Você imagina o tanto de chapa que vai num reservatório desse. Esse volume aqui dá 4.908.000 litros. Eu usei o 25 por 10 para dar um número redondo, 25 por 10, né? Ele não chega nos 5 milhões, ele chega no 4.908.000. Mas vamos supor que 4.908.000 seja suficiente como 5 milhões. Tá ok? Então, a pergunta é, vamos calcular a espessura desse reservatório, né? Aonde que eu vou calcular a espessura desse reservatório? Aonde a pressão é máxima, aqui embaixo. Né? Aqui embaixo. Então, quanto vale a espessura? Então, a espessura é igual, ou maior ou igual, né? P D sobre 2 e sigma admissível menos 0,6P. Agora é aplicar a fórmula, né? Mais C. Tá bom. Quanto vale a pressão? O P vale H vezes Rho, que é igual a 1.000 centímetros, 10 metros. Vou fazer aqui é quilograma força por centímetro quadrado, né? Então eu vou fazer tudo em centímetros. 10 metros de altura vezes. Eu faço assim, ó. Eu faço 1 grama por centímetro cúbico. Se eu dividir por 1.000, eu tenho quilograma por centímetro cúbico. Não é? Agora, eu multiplico pela altura. Vezes 1.000 centímetros. Vai dar quilograma por centímetro quadrado. Né? Então, dá 1 quilograma força por centímetro quadrado. 1 bar. Eu vou escolher o E e o sigma admissível e o C. O E, eu vou compartilhar lá na tabela, né? O E vai ser 1. O sigma admissível vai ser 1.104 quilograma força
por centímetro quadrado. E o C, eu coloquei 0,2 centímetros, 2 milímetros. Eu coloquei esse C aí um pouco a favor da segurança. Vamos ver quanto vale o E e o sigma admissível. Vou compartilhar. O E está aqui, ó. Né? O que eu tenho? Eu vou fazer solda de topo, não é? Dos dois lados, aqui. Solda de topo feita por ambos os lados. Porque o diâmetro do reservatório é 25 metros. O cara pode perfeitamente entrar lá dentro e fazer a solda. E vou fazer radiografia total, por dentro e por fora. Ok? Se eu fizer por radiografia por amostragem, eu colocaria 0,85. Tá bom? Então, eu coloquei E igual a 1. Agora, essa aqui. Eu vou colocar ácido carbono a 285 de menos 30 a 90 graus centígrados. A 93 está aqui, né? Menos 30 a 93 graus centígrados. É a nossa temperatura por volta de 30 graus, 1104. O quê? Quilograma força por centímetro quadrado. Ok? Bom, então, agora eu posso fazer a conta, né? Então, o S vai dar pressão 1 quilograma-força por centímetro quadrado. O D, 2.500 sobre 2. 2.500 sobre 2. O E, eu anotei 1. Poderia pensar em 0,85, mas fica a colocação, né? Vezes 1.104. Menos 0,6 vezes 1, né? 0,6P, mais 0,2. S igual 1,33 centímetros. Ok? Se eu tivesse colocado o E 0,85, daria 13,3 dividido por 0,85, daria 15,6. Tá? Eu vou colocar um 15,6 entre parênteses aqui. 1,56. Aqui. Um ponto de interrogação. Porque é difícil, né? Fazer a radiografia integral disso daí. Né? É difícil. Lembrando, né? Que o soldador que faz isso não é o soldador que formou ontem à tarde, tá? O soldador ele tem que ter uma qualificação
tem que ser um cara experiente, não é? Porque é um negócio de responsabilidade. Imagina começar a dar vazamento num tanque desse. Bom, agora eu vou fazer pelo Niemann. O Niemann é P D 2 V sigma admissível mais 0,1. Fazer tudo de novo em centímetro, tá? Em centímetro. Então, vamos lá. O P é o mesmo, né? Que é um bar. Um bar. Então, vai ser S igual P 1 D 2.500 centímetros 2. Quanto vale o V? O Niemann coloca dois valores de V somente. 0,9 para solda radiografada e 0,7 para solda sem radiografia. Quanto que eu vou pôr? 0,9. Solda radiografada. E a tensão admissível. Vou deixar aqui em aberto, nós vamos olhar na tabela, né, e colocar aqui. Mais 0,1. Mais 0,1. A tensão admissível do Niemann aqui, ó. Eu vou pegar a chapa 1020, ok? E a tensão admissível dela é 965 quilos por centímetro quadrado. Aqui, ó. Quilograma-força por centímetro quadrado. 965. 965. Isso aqui dá 1,53 centímetros. Esse aqui deu 1,33. Mas, se eu considerar essa solda por amostragem, dá 1,56. Tá ok? Agora, então, vê que o valor é bastante compatível. Agora eu vou fazer pela norma da Petrobras. S é igual a 0,040, usando aquela fórmula. O diâmetro em metros, 25. A altura em metros, 10. Menos 0,3. Tonelada força por metro cúbico dá 1 também. Um metro cúbico de água pesa 1.000 quilos. 1.000 quilos, 1 tonelada força por metro cúbico. Isso dá 9,7 milímetros. Essa formulinha aqui, o S é milímetro. Então, qual vai ser o meu S? O S vai ser 9,7 dividido por 0,85. Que é, virando a página,
11,4 milímetros. Ok? Então, essa norma é que é a menos conservadora, né? Tanto a ASME quanto o NIMA deram valores semelhantes, né? Então, o que a gente vai propor como sendo a solução ideal, né? Eu vou dividir esses 10 metros em 3 alturas. E eu vou ter aqui uma pressão máxima, uma pressão mínima e uma pressão média. Então, olha o que eu vou fazer. Para que eu vou colocar uma chapa de... Isso aqui é 5/8. Para que eu vou colocar uma chapa de 5/8, 16 milímetros, aqui? Sendo que a pressão aqui é 1/3 da pressão aqui. Então, eu vou fazer isso aqui em 3 alturas. Aqui eu vou colocar 16 milímetros, aqui eu vou colocar 12,7 e aqui eu vou colocar 9,8, 9,6, 3/8. 5/8, meia polegada, 3/8. Tá? Por quê? Porque eu vou economizar custo de chapa nesse reservatório, que é um reservatório bastante grande. Então, aí entra como determinante, não é? O custo da chapa, ok? Então, essa é a nossa proposta para o primeiro exercício. Bom, nós vamos fazer um intervalo e a gente retorna daqui a alguns 10 minutos, um pouquinho mais. Obrigado.